Sintetiza ou degrada? Sintetiza. E o que a respiração faz com a glicose? Degrada. Por que a respiração degrada a glicose? Quebra a glicose. Para a produção de quê? Energia. Então, vocês têm que olhar assim, os vegetais neste momento agora, qual que é o estado emocional dos vegetais neste momento na última? O que vocês acham? Tá bom? Bom? O que vocês acham que eles estão achando? Tem energia para poder fixar CO2? Sim ou não? Pouca? Precisa de quantidade ou qualidade de luz? Bota na cabeça isso. Vegetal não precisa de quantidade. Precisa de quê? Tipo de luz. Eu pergunto, tem de 400 a 700 ali? Tem e de sobra. Tanto é que agora, nessa época do ano, é a época que o vegetal mais cresce. É a época que ele deposita mais carbono, correto ou não? Quanto mais glicose tem dentro da célula, mais carbono tem, mais celulose tem, mais amido tem, mais proteína tem. Consequentemente, quanto mais coisa tem dentro da gente, mais o quê? Cresce. Então, os vegetais, agora o mato toma conta. O mato está tomando conta. Mas por que o mato está crescendo? Está crescendo? Porque tem duas coisas disponíveis para os vegetais que eles estão felizes da vida, morrendo de rir de alegria. Quais são as duas coisas? Tem energia à vontade, porque não precisa de quantidade, é tipo de luz, então tem 400, 700 chegando. E tem uma outra coisa, o que é? Água disponível no solo. Então os vegetais agora estão fazendo fotossíntese que dói. Só que é o seguinte, então o que os vegetais fazem? Ao fazer, sintetizar a glicose, ele está transformando a energia que estava no sol, na radiação solar, para a glicose. Então a glicose praticamente é um composto altamente energético. A energia está onde? Está nas ligações que vem de onde? Mas de onde que vem essa energia? Do sol. Se o vegetal necessita agora então de energia, o que ele faz? Quebra a glicose. Mas ele pode fazer outra coisa com a glicose. Ele pode o quê? Armazenar a glicose. Quando os vegetais estão armazenando glicose, pode armazenar de duas maneiras. Quais são os compostos de armazenamento que eu falei aqui? São dois tipos. Qual que é? Carboidratos e proteína. E proteína não. Armazenamento mesmo. Qual que é o outro? Lipídios. Celulose. Então, os vegetais guardam, armazenam o eucalipto, por exemplo, as folhinhas lá em cima. Aonde que está guardando glicose? Celulose. Celulose crescendo e nós cortamos a celulose para fazer ar, para fazer carvão, papelito, correto? Então vamos lá. Quando a taxa de fotossíntese, o que está acontecendo com o vegetal? Quando a taxa de fotossíntese é igual à respiração. O que quer dizer? Taxa de fotossíntese é igual à respiração. Não há armazenamento. Quantidade de glicose produzida está sendo o quê? Absorvido. Está sendo não absorvida, Consumido. correto? O que está acontecendo com esse vegetal? Ele está crescendo? Não. Então, esse vegetal aqui não está crescendo. Se você pegar em 24 horas, vocês vão notar que os vegetais fazem esses três processos aqui, essas três relações em 24 horas. Correto ou não? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a respiração, o que quer dizer isso? Fotossíntese maior que a respiração. O que está acontecendo com o vegetal se a fotossíntese é maior que a respiração? Está produzindo mais o quê? Do que está o quê? Utilizando a glicose, correto? O que vai fazer com excesso de glicose? O que vocês acham que o vegetal vai fazer com excesso de glicose? Armazenar em quais formas? Celulose. Pode ser amido, pode ser o quê? Celulose pode formar o quê? Pode formar o quê? Proteínas. Mas aonde que os vegetais vão guardar? Se vai guardar, quer dizer, se colocar em celulose, inutilizou, correto? Guarda onde? Normalmente celulose? Local, está inutilizado, está ali. Eu falei para vocês que o Banco do Brasil uma vez, é uma matéria que eu vou falar quando a gente retornar, né? É certo? O Banco do Brasil criou uma linha de teste chamada o quê? É chamado o quê? Crédito de carbono. Ali não foi crédito de carbono, foi o quê? Armazenamento de carbono. Olha, eu falei assim, armazenamento de carbono, fixação do Banco do Brasil, e dando dinheiro para quem guardasse carbono, e estava dando dinheiro para quem fizesse o quê? Pensa para vocês verem.
Quem é que guarda carbono? Quem é que pega muito carbono para eles? Olha, só pega carbono mesmo quem estiver fazendo o quê? Fotossíntese. Agora, para armazenar o carbono, pode ser armazenado de duas maneiras mesmo. Quais são? Não armazenar, mas fixar o carbono. Amido. Hein? Amido celulose. Tá chamando o quê? A linha de crédito chamava linha de sequestro de carbono. Sequestrar o carbono? O que quer dizer sequestro de carbono? Vou pegar o carbono e não deixar o carbono fugir. Estou sequestrando ele, vai ficar preso. Estou guardando o carbono. Qual que é a maneira que tem de sequestrar carbono nos vegetais? É formando glicose para ser quebrada? Não. Sequestrou o carbono? Não. Então, sequestrando o carbono tem uma maneira de guardar o carbono. Qual a maneira que você guarda e sequestra e nunca mais você vai ver aquele carbono para fora? Forma de celulose. Então, o Banco do Brasil estava dando um crédito para quem sequestrasse carbono. Quem fizesse o quê? Plantasse o quê? Árvore. Principalmente o quê? Eucalipto. Né? Eucalipto. Você vai guardar, então era para quem quisesse plantar árvore eucalipto, tinha um dinheiro, um crédito de carbono. Mas para poder guardar o CO2, sequestrar o CO2, o que tem que acontecer? A fotossíntese maior. Tem que ser o quê? Maior do que a respiração. Então, se você tem uma árvore, um eucalipto, ou qualquer árvore, cujo lenho está engrossando, o que você pode falar? A fotossíntese daquela árvore está sendo o quê? Ela está sendo maior do que o quê? Respiração. Então ela está fazendo muito mais fotossíntese do que quebrando a fotossíntese, quebrando a glicose. E no inverso, fotossíntese melhor que a respiração. Dá um exemplo para mim de uma planta cuja taxa fotossintética é menor que a respiração. À noite. Hein? Muito bem, à noite a taxa fotossintética é menor que a respiração. A respiração ocorre em 24 horas do vegetal, a respiração ocorre em quantas horas? 24 horas, muito bem. Durante 24 horas, inclusive a hora que a gente está dormindo lá, o nosso corpo está produzindo energia, não está? Está quebrando material ou não está? Tanto é que a gente quer urinar, não é engraçado, né? E eu agora levanto de noite também. Acabou, velho. Estou com hiperplasia agora, né? Negócio. Eu tenho que levantar para tirar a aguinha. Olha por que eu estou urinando. Porque o meu corpo está o quê? Quebrando ligações e está produzindo o quê? Água. Então, quando a gente está dormindo, a gente está utilizando material de quebra. Os vegetais a mesma coisa. À noite os vegetais estão o quê? Estão o quê? Respiram 24 horas. E quando ocorre a respiração, os vegetais liberam o quê? CO2. Eu não posso dormir num quarto que tenha planta, porque os vegetais liberam um gás que vai me matar. Assim, meu filho, nossa senhora, não fez fisiologia. Os vegetais, quando eles estão respirando, estão liberando o quê? CO2. Cara, Ana Vitória é conhecidíssima na UFA por ter várias pessoas que gostam dela. Aí, ela arruma um namorado e briga com o bofe. Brigou com o namoradinho, o namorado vai tentar fazer as pazes. Aí o namorado leva um vaso de flor para ela. Aí ela tenta flor, e ela não quero. Aí o menino vai embora para casa de carro, entra com o carro na garagem, bota o vasinho assim, só que ele chorando, galera, esquece de quê? Desligar o carro. Esquece de desligar o carro, chora. Aí ele vai e intoxica com o monóxido de carbono. Monóxido de carbono, CO. Só que na hora que ele falece, assim, que ele perde a consciência dele, ele cai com a cara onde? Na planta. No vaso. Quem é da polícia chega, falou o quê? Tá vendo? Dormiu com a cara de cima da planta, a planta liberou um gás e ele acabou perdendo a consciência. Verdade ou mentira? Você pode morrer dormindo lá na. Quer dizer, aí você não podia nunca acampar, né? Nunca podia acampar, né? Porque está liberando gás. Aí você bota o vaso em cima do armário, o vaso com terra cai em cima de você, quebra. Sua cabeça mata o menino, né? Queima, não, tá vendo? Dormiu com a planta no quarto. Putz, não tem nada a ver.
monóxido de carbono e CO, nós estamos falando dos vegetais, liberam aqui durante a noite. CO2. Mas por que eles estão liberando CO2 durante a noite? Porque eles estão o quê? Respirando. Os vegetais respiram quantas horas durante o dia? 24 horas durante o dia. Então, fotossíntese menor que a respiração ocorre durante a noite. Muito bem, quem falou. Por que ocorre durante a noite isso aqui? Não ocorre o quê? Fotossíntese, período luminoso, está fechado, correto? Então a respiração está acontecendo dentro do. Esta posição aqui pode ocorrer em 24 horas. 24 horas. Num dia, pode ocorrer em 24 horas. Mas, se você está olhando lá fora e está vendo que o vegetal está crescendo, no período de 10 dias, se ele está crescendo no período de 10 dias, e no período de 10 dias de intervalo, o que você pode afirmar para o professor Renato? A fotossíntese. Que no período de 10 dias, apesar de ter vários momentos de fotossíntese igual, fotossíntese menor, no final de 10 dias, o que aconteceu? Fotossíntese foi maior que a respiração. Então, se o vegetal está crescendo, você não pode falar fisiologia, você não fala assim, aluno fez fisiologia, o vegetal está crescendo muito, hein? Nossa senhora, hein? O que é isso, hein? Não fala assim, como é que o fisiologista fala? Vocês estão fazendo fisiologia? Nossa senhora, nesse período aqui de 10 dias, hein? A taxa fotossintética foi muito superior à respiração. Pensa bem vocês falando isso lá no campo, lá com o produtor, cara, é esse que eu quero, é esse. Então, se o vegetal está crescendo, a taxa fotossintética é o quê? Superior à respiração. Herbicidas matam as plantas. Herbicida mata as plantas. Muito legal, né? Então, nós temos dois tipos de herbicidas aqui. A base de produtos ativos, esse aqui é o famoso diuron. Diuron é um composto chamado 3,4 de clorofenil 1 dimetilureia. Nossa senhora, esse é o produto ativo dele. Então, o diuron é um composto que está aqui. Ó. O que ele faz? O DCPP, que vocês vão ter uma aula prática sobre o DCPP, ele faz outra coisa. Está vendo esse tanto de coisa aqui? Isso aqui quer dizer o quê? Bloqueia, muito bem, bloqueia. Ele bloqueia, o que ele bloqueia aqui? Ó? Esse diuron. Cadeia. Então eu estou falando, herbicidas matam plantas. Os herbicidas matam plantas. Os herbicidas que atuam na fotossíntese, herbicidas que atuam, não são todos os herbicidas não. Os herbicidas matam as plantas. Aqueles herbicidas que atuam na fotossíntese, eles atuam de duas maneiras. Ou eles bloqueiam, não deixam uma coisa passar, ou eles o quê? Roubam. Bloqueia ou bloqueia ou rouba. Tira. Atira o quê? Então, os herbicidas que atuam na fotossíntese, aqui o DCPP é um deles, e esse aqui é um metilbiologênico. Estou colocando nomes aqui que quando você vai olhar o produto, ele pode ter vários tipos de nome fantasia. Quando você olhar lá dentro, você vai ver, ele é um diuron, ele é um, cadê o outro aqui? É um parecido com um DCPP, vocês vão ver, diclorofenol e indolfenol, vocês vão ver isso na aula prática, tá? Muito bem. Qual é importante você saber que eles roubam, quando eles atuam na fotossíntese, ou eles bloqueiam. O quê? O elemento. Não, muito bem. O que isso aqui é a cadeia de transporte? Então eles atuam na fase bioquímica? Não. A maioria dos herbicidas que atuam na fotossíntese, eles atuam na fase fotoquímica, bloqueando. Bloqueando o quê? O elétrico. Bloqueando o quê? Cadeia de elétrico. Não, bloqueando o quê? Transporte, muito bem. Bloqueio o transporte. Transporte de quê? De elétrons. Ou o quê? Rouba quem?
cara que idealizou isso é simplesmente fantástico. Tá? Então, o que acontece então? Eu bloqueio a cadeira do calor ou rouba o elétrico. Agora bem, então eu posso fazer uma pergunta na prova da seguinte maneira para vocês. Conforme formado em sala de aula, considerando que os herbicidas que atuam na fotossíntese, eles bloqueiam a cadeia de transporte elétrico, ou eles roubam o elétron da cadeia, então vocês vão ver em aula prática, são substâncias extremamente fortes. Ao invés do elétron descer o elétron, ao invés do elétron passar para cá, ele vai para onde? Ele vai para cá. Então, ele chupa o elétron. Sequestra. Sequestra o elétron. Sequestra o elétron, muito bem, né? Sequestra o elétron. Então, eles roubam o elétron da cadeia, correto? Então, eu vou falar assim uma pergunta assim. Eu posso fazer essa pergunta na prova. Considerando que os herbicidas que atuam na fotossíntese atuam o quê? Atuam bloqueando o transporte de elétrons ou roubando elétrons da cadeia. Pergunta-se por que os esses herbicidas matam as plantas? Porque ele impede a fotossíntese. Justifique a sua resposta. Essa é a pergunta. Eu tive pergunta que vai cair na prova de vocês. Eu expliquei tudo para vocês. Por quê? Que essas substâncias matam as plantas. Vamos lá, pode falar. Impede a fase Daí? Aqui ele impede a formação. Você não respondeu. Na pH que aí eu não fico parcial 2, logo não tem fotossíntese. Sem glicose, sem glicose. Vamos de novo, vamos lá. Bloqueando a cadeia de transporte elétrico, vamos lá, a formação de quê, hein? Mais pH e ATP. Sendo aqui que pode ter herbicida, olha legal, que só vai atuar aqui, ó. Correto ou não? Só vai atuar aqui, correto? Correto. Haveria formação de ATP? Não. Só vai atuar aqui. Haveria formação de ATP? Sim. Só está atuando aqui, ó. Bloqueando ou roubando elétrico nesse ponto aqui, ó. Haveria formação de ATP? Sim ou não? Sim, porque o ATP é formado aonde? O ATP é formado aqui, né? Isso mesmo. Correto ou não? Então, haveria formação de ATP? Sim. Sim, mas não haveria formação de quê? Correto? Então, depende aonde que o herbicida está atuando. E esses herbicidas que roubam o elétron aqui, bloqueiam o elétron aqui? Não há formação de quê? E na ATPH. Na ATPH pode ser formado, porque aqui não está sendo excitado o elétron aqui. Correto ou não? Diferentemente, né? Então pode haver formação sim de ATPH, mas não vai haver formação de quê? ATP. E qual a consequência disso? Ele não vai fazer a Não fase vai. Qual a consequência da fase fotoquímica não formar ATP e ou NADPH? Qual a consequência? Não será o quê? Não será o quê? Fixado. Não será o quê? Não será o quê? Responda comigo. É isso aí, a pergunta. Não será feito o quê? A fase bioquímica por A falta fase bioquímica não ocorrerá. Por quê? a falta de Para que ocorra a fase bioquímica é necessário o quê? Os produtos da fase. É necessário o quê? ATP. É necessário o quê, gente? ATP e NADPH. O que é produzido de ATP e NADPH da fase fotoquímica é gasto na fase bioquímica. Então, se não tiver ATP e não tiver NADPH, se tiver só NADPH, vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque é o ATP, é o NADPH produzido na fase fotoquímica que será gasto na fase Bioquímica. Então, se esse ATP, esse NADPH ou um ou outro não for produzido, não vai ocorrer a fase bioquímica. Consequentemente, não vai haver a produção de quê? Glicose. Por que a planta morre? Porque a extração vai Por que a planta morre sem glicose? Por que a planta morre sem glicose?
Quando morre sem glicose, o que vai acontecer? Quando morre sem glicose, Você vai consumir todo aí o que vai acontecer? Respiração é superior à fotossíntese. A planta vai morrer amanhã? Não. Ela pode demorar alguns dias. Tem planta que vai morrer amanhã. Tem planta que vai demorar 10 dias. Por que tem planta que não vai morrer amanhã, vai demorar mais tempo para morrer? Que a reserva. Deve ter o quê? O que ela deve ter? Eu tenho a reserva. Deve ter o quê? Reserva de amino. Muito bem. Não vai estar realizando fotossíntese mais, mas ela tem uma reservinha para poder gastar. Entenderam ou não? Então tem plantas que morrem, tem planta que morreu assim, você aplicou amanhã cedo, ela morreu. O que aconteceu? O que aconteceu? Não tinha nenhum material de reserva dentro dela. Alguma pergunta? Sim, tem. Lá um pouquinho atrás, você. Posso? Por quê? Um pouquinho mais cedo você falou que a questão do armazenamento de energia e carbono são iguais, mas você não falou que aí eu fiquei meio assim. Pode ser, eu falo assim,